Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, fazer a gente chegar aos 1000 inscritos, quem sabe, hein? Vamos ver se esse ano rola, tá difícil, mas vamos ver se esse ano rola. Trazer mais gente pro projeto aí, virar um cidadão Terra Firmeza. E hoje, Saturday Horror Show, eu vou falar de um clássico bagaceira do cinema, Holocausto Canibal, Cannibal Holocaust. Essa capa é uma das mais doidas do Cannibal Holocaust, eu acho muito louco assim. Esse filme aqui é bagaceira total, é muito louco. Ele é um found footage. O que é um found footage? É um filme que você vende como ele sendo um verídico e que você encontrou as filmagens de alguém que pode ter morrido, que a pessoa que produziu o material não está mais entre nós aqui. E esse filme ele tem uma história muito doida. Ele é de 1980, ele é uma produção italiana, né? Tem 96 minutos, ele é uma direção do Ruggero Deodato, produção do Franco Piatti e roteiro de Gianfranco Certi. O elenco dele é Robert Kaufman, Carl Gabriel, Francesca Ciardi, Perry Pringman e Luca Barbareschi. Ele é do gênero do terror, ele é um filme que fez muita gente passar mal no cinema. Qual é a história? Encontra-se as filmagens, um grupo de exploração está andando pela Colômbia, na América do Sul, no meio de tribos consideradas canibais, e encontra numa pilha de crânio, de ossos, esses filmes que um grupo estaria fazendo. E aí vão descobrir que era um grupo que estava filmando isso, que tinha saído, que era um grupo de documentaristas que tinha ido até aquela região para se encontrar com tribos canibais. E aí esse filme ele mistura na ideia dele ele estaria misturando ficção na verdade assim, ficção ele mas ele era vendido como um filme real. Então é o pessoal analisando as imagens que eles encontraram e vendo como que eles vão lançar esse material. Então é um grupo de uma empresa analisando e eles vão ver na filmagem. E aí esse grupo que foi fazer a filmagem, eles vão pela América do Sul, por as tribos da Colômbia, conhecer tribos canibais. E você vai acompanhando, através dessas filmagens que eles vão descobrindo, a história que se desenrolou. E aí, o que é interessante nesse filme você tem a filmagem total, crua. Então você vê, por exemplo, a discussão entre a equipe que está fazendo, esse que é legal nesse filme. Você vê a discussão ética da equipe que está fazendo o filme, de provocar situações com os indígenas, de ver coisas e se indignar. Então é legal, tipo, tem algumas cenas que esse cara que é o diretor da galera, ele olha assim, tipo, puta que legal, aí filma, ele faz uma cara consternada. Vimos. Então você vê que o cara, ele tá pirando naquilo que ele tá vendo. Por que esse filme causou muita celeuma? Primeiro, muitas das imagens são reais. Então quando mata animal, quando tem uma hora lá que eles matam uma tartaruga e vão desmembrar a tartaruga para poder comer essa tartaruga, essa cena ela é totalmente real, é uma bagaceira só. Em compensação, você tem ali a parte de maquiagem desse filme é fantástica. Por quê? Você tem a famosa cena da mina empalada, né? Tem cenas de estupro, de violência. Então você vê essa equipe instigando momentos entre brigas, entre violências, eles tacando fogo. Então você vê que eles são uns puta de uns escrotos querendo ver o pior daquela região. Para quê? Para fazer sensacionalismo. Isso, na verdade, ele é um pouco de crítica do primeiro filme real, o primeiro documentary, que é o Mondokane.
Depois do Mundo Cane teve um outro filme italiano que eles iam vendo coisas na África, né? África, puta, agora eu não lembro o nome dele. Depois eu vou falar dele aqui na série Documentary. Mas o que acontece? Que meio que esses filmes eram acusados de explorar esse mundo diferente do mundo ocidental, do mundo considerado civilizado. E aí você vê que eles não são civilizados, eles querem ver a bagaceira acontecendo, eles provocam uma série de situações. E aí eles vão acompanhando essa tribo de canibais, vão acontecendo uma série de coisas, e no final eles vão ser mortos por essa outra tribo de canibais. E tem uma cena nessa última sequência em que um corpo é desmembrado, e aí existe um documentário chamado assim, Morte na Câmera, que discute se essa cena tem uma parte nesse documentário que eles discutem se essa cena ela é real ou não. Você tem um monte de gente, o cara do Face da Morte, que ele explica que o filme Face da Morte é mentira e tudo mais. E aí eles entram na discussão que tipo teriam que ser efeitos muito bem feitos na hora que eles estão desmembrando aquele corpo. Então, uma das teorias que se tem, e por isso que esse filme ficou muito famoso, é que eles conseguiram alguém morto e colocaram naquela cena e deram para os índios desmembrar. Por isso que as cenas são tão perfeitas, são tão chocantes do jeito que aparece no final. O diretor diz que não, mas o que não ajudou? Quando esse filme foi lançado, ele pediu para os atores sumirem, para que as pessoas acreditassem que o filme era verdadeiro, que eles tinham sido mortos durante as gravações e que ficasse por isso mesmo, para o filme vender mais, ou seja, para você ter essa história, a mesma coisa que foi feito com o Bruxa de Blair posteriormente. Na verdade, o Bruxa de Blair copiou a ideia do canibal holocausto. Então, o que acontece? E por isso o canibal holocausto. Eles vão ser canibalizados no final do filme, né? Eles vão mostrar outras cenas de canibalismo durante o filme. Então é que eles encontram com essa tribo, que é uma tribo de canibais, e que vai dar fim neles. Então é muito louco. E aí o diretor foi acusado de assassinato, porque ele teria filmado os caras morrendo. Meu, foi um puta de um rolo em torno desse filme. E aí os atores tiveram que aparecer, foram no tribunal, falar, não, nós estamos vivos, de verdade, aqui não aconteceu nada disso, isso é um filme, é ficção, e aí, só que o filme já tinha estourado e as pessoas conversando. Particularmente, esta última cena, tem muita coisa que você vê assim que é efeito especial, muito bom, muito bem feito. Agora, esta cena em particular, que a câmera dá uma afastada e aparece o corpo sendo desmembrado de lado, pra mim parece muito real. Se é efeito especial, ó, parabéns, parabéns, que merdinha, porque conseguiu fazer um negócio impensável. E é o que o cara fala no outro documentário lá, que fala da morte, morte na câmera. O que te impede nos anos 80 de arrumar um corpo e jogar no meio dos índios lá? O ser humano é bizarro a este ponto. O ser humano ele é capaz desse tipo de atrocidade. É óbvio que hoje seria muito mais difícil você conseguir isso. Tem um filme do Klaus Kinski que ele fez no meio da floresta, que eles fizeram um monte de barbaridade lá. Por que não pode ter acontecido isso? E é justamente uma coisa que fica da ideia do filme. Então a discussão, por exemplo, que o filme está rolando, que você está vendo, é que aquelas pessoas eram pessoas horrorosas que estavam lá cobrindo os acontecimentos. Mas como é que eles iam editar? Eles iam mostrar que aquelas pessoas estavam explorando aquela realidade, estavam explorando aquele povo. Então é aquela coisa que eu te falei, o cara olhar, ficar fascinado com a menina empalada, estuprar, tem uma série de coisas super pesadas nesse filme. E ele fazia a cara assim de... Você vê que o cara tá todo fascinado, aí ele fecha...
não, isso aqui e tal, você entendeu? Então ele vai trazer uma questão muito interessante de quão civilizado nós, homens ocidentais, somos em relação a esse mundo primitivo que era colocado. Muito interessante, muito bagaceira. Toda vez que esse filme, eu assisto esse filme, eu lembro de eu e da Laura, assim, a gente assistindo aqui, quando eu morava aqui na casa da minha mãe, a trilha sonora horrorosa, assim, e a gente rachando o bico e ficando assustado e trocando ideias sobre essas coisas da história do filme, né? Que marcou demais, assim, e é considerado um clássico do cinema de horror, beleza? Então, eu recomendo para você estragar o seu sábado assistir Canibal Holocausto ou no outro dia, mas hoje no Saturday Horror Show. Não é um filme para assistir com a família. Não é um filme para abrir o apetite. Não é um filme para rolar um romance. A não ser que você seja uma pessoa bem peculiar, como as pessoas que apareceram no Found Footage. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha no poema. O poema é conjunto da obra. É acertando mais do que errando que constrói uma obra de admirável coragem, que alguns tomam pelo contrário, sem entender que enfrentar uma situação difícil e complexa nem sempre demanda o conflito, sem propósito ou objetivo. Coragem não é lutar por simplesmente parecer bravo aos olhos alheios lutando, mas saber quais batalhas travar, onde e como nelas se entregar, de corpo, alma e mente, para que a vitória faça sentido e que ninguém se machuque mais do que o necessário. Nessas duas guerreiras que traz dentro de você, é que encontra o perfeito equilíbrio, para saber atacar e retroceder, perdoar e amar. Apesar do primeiro ser impossível ser o segundo. Você só vai conseguir perdoar se você tiver amor pelos outros. Empatia, e é uma coisa que essa equipe ela só está preocupada em tirar, em pegar e mostrar o pior das pessoas. É tipo você assistir o programa do final da tarde, assim, Cidade em Alerta, esse tipo de programa. Parece que o mundo é só aquilo ali. E é a intenção que fica clara no filme. Que aquelas tribos, tem um momento que as tribos vão recebê-los muito bem, assim, e isso não é legal para eles. Eles querem o pior, eles querem o mundo cão, eles querem o pior lado da vida. Entendido? Diz aí, você já assistiu Holocausto Canibal? Você lembra de alguma cena que te chocou? Tem muita cena que choca no Holocausto Canibal. Até hoje é um filme difícil de assistir, muito forte. Dá o like, o dislike, se inscreve no canal, coloca se eu esqueci alguma informação aí, se inscreve, passa para outras pessoas e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society em Saturday Horror Show.